Deus sempre é bom. O tempo todo Deus é bom. Boa noite. Vamos nessa noite agradecer a Ele, porque Ele é bom para nós. Já começou a pensar o quanto Deus é bom para você? Quanto Ele é bom para nós. Nessa noite eu quero falar a respeito do quanto tudo que Ele fez é bom. Ele é bom para nós, tudo que Deus construiu ao seu redor é bom. Ele olhou a criação e disse que tudo era bom, ele viu que era bom. Então, às vezes nós pensamos que Deus é o culpado de muitas coisas, só que Deus é o mocinho da história. Eu quero que você compreenda que se tem uma pessoa que quer o seu bem, que quer que você prospere, que quer que você dê certo, é Deus. Deus não castiga, Deus não tira o seu dinheiro, Deus não machuca você, Deus não traz enfermidade para você, Deus não vai falir a sua empresa. Mas por que tudo isso acontece, então? Por que Deus não impede que isso aconteça? Deus fala conosco. Só que às vezes nós estamos tão atormentados com o noticiário ao nosso redor, mais cheio das notícias do mundo, do que lotados com a notícia do céu. Você precisa encher seu coração com as notícias do céu, com a leitura da palavra. O que o céu fala para você a respeito das suas finanças? O que o céu fala para você a respeito das suas amizades, do seu casamento, dos teus filhos, de como se relacionar com as pessoas? Você vai descobrir que o mundo, você é um mundo para Deus. E se alguém tem que ser transformado aqui, somos nós. Eu tenho que mudar. Eu não posso jogar a culpa na minha mãe. A minha mãe é um mundo para Deus. Eu não posso chegar no céu e falar: Deus, olha, eu não consegui ganhar mais almas porque a minha mãe me atrapalhou. Não vai ser uma... Eu nem vou conseguir falar isso para Deus, porque não haverá desculpas. Você não pode chegar no céu e falar: Deus, olha, eu não fiz mais porque minha esposa não deixou. Não é verdadeiro. Todos os apóstolos eram casados, todos, menos Paulo. Mas todos seguiram a Deus, serviram a Deus com muito poder, casados. Então a sua esposa não é teu problema, nem o seu marido é o teu problema. Quem é o problema? Você é o problema. Nós somos o problema. Por isso que precisamos nos fortalecer, nos edificar. Então nessa noite vamos agradecer a Ele. Vamos louvar o nosso Pai. Quero que você comece a pensar no quanto Deus é bom para você. Feche os teus olhos um pouquinho. Comece a pensar com gratidão, com contentamento, um coração contente, um coração grato a Deus, um coração que valoriza os cuidados mínimos de Deus. Há muitos anos, eu fui parar na África, em um lugar, numa ilha muito pobre. E o melhor lugar da ilha era um hotel, uma pousada, e foi lá que eu fiquei. Só que lá não tinha portas e não tinha chuveiro. Tinha um cano com água. E eu comecei a pensar: nossa, como é bom você ter um chuveiro. Eu nunca pensei que ter chuveiro era uma coisa boa. Então comece a valorizar as coisas que você tem. Comece a ter coração grato. Que bom que você comeu. Que bom que você tem sapatos. Que bom que você nasceu de novo. Pensa nas pessoas que estão no mundo que não nasceram de novo. Você tem um nome escrito no livro da vida. Pai, nessa noite te louvamos. O Senhor é bom para nós. O Senhor é magnífico. O Senhor é poderoso demais, é glorioso demais, grandioso demais. Senhor, para o Senhor tudo é fácil, é simples.
Um dia é 1000 anos é um dia. O choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria da salvação. A alegria da salvação. Muito obrigada por essa noite maravilhosa. Noite de cura, Pai, de cura, sim, de cura. Porque o Senhor está aqui para nos curar. O Senhor já fez na cruz cura para nós. Muito obrigada por essa noite próspera. Porque o Senhor nos prosperou naquela cruz. Em Jesus fomos todos enriquecidos. De nada temos falta, de nada temos falta. O nosso coração tem gratidão nessa noite pela tua fidelidade, teu amor fiel, tua bondade. A tua bondade nos acompanha, a tua bondade nos alcançou. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos abençoado todos os dias, todos os dias. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E a sensação de falta, Pai, é mentirosa. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é justo. O Senhor é um Deus libertador, um Deus curador, um Deus perfeito. Um Deus que está conosco o tempo todo, e nessa noite viemos para dizer que te amamos, que te adoramos, que o Senhor é bom. Nós viemos para dizer da tua grandiosidade, do teu amor fiel, da tua perfeição. O Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. O Senhor é perfeito, o Senhor é perfeito. Podemos dormir em paz a noite toda. Podemos deitar, Pai, e dormir em paz a noite toda. É nosso direito descansar. O Senhor é o nosso descanso. O Senhor é nossa paz. O Senhor é tudo para nós. Não há Deus maior, não há Deus melhor. É o Senhor indo à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. É o Senhor abrindo um caminho no meio da tempestade. É o Senhor curando, é o Senhor fazendo o que ninguém poderia fazer por nós. É o Senhor multiplicando os nossos celeiros. É o Senhor multiplicando os nossos celeiros. É o Senhor iluminando os olhos do nosso coração. Obrigada por essa noite maravilhosa, Pai. Noite abençoada, noite de glória, noite onde nós sabemos que o Senhor está fazendo infinitamente mais por nós, infinitamente mais do que poderíamos imaginar ou pensar. E damos ao Senhor nessa noite toda a honra, toda a glória, toda a honra, toda a glória. Nós queremos mais de Ti, mais de Ti. Obrigada, Pai, pela manifestação de cura no nosso corpo, na nossa mente. A nossa mente é sarada, a nossa mente é curada, as nossas emoções são equilibradas. A nossa casa, Senhor, a nossa casa tem salvação, grande e poderosa salvação. Obrigada pela conferência online, Pai. Muito obrigada pela Tua boa mão sobre o Alan, sobre o pastor Guedes, sobre o pastor Brunck. Obrigada pela tua boa mão sobre as intérpretes, que será uma semana maravilhosa, uma semana poderosa, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos no poder do nome de Jesus. Lembrando que segunda-feira começa a conferência. Você pode assistir a conferência online no seu celular, no seu computador, mas você pode vir aqui estar conosco. Então, a conferência começa às 7h30 da noite, vamos projetar no telão. Será segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 7h30 da noite. No sábado tem reunião às 10 da manhã e domingo, reunião às 10 da manhã também. Então, quarta-feira, 7h30, ao invés de termos a reunião às 8, vai ser a conferência. E no domingo também, 9h30 é o culto, mas às 10 horas vai ter o encerramento da conferência. Você quiser assistir online, faça a sua inscrição, é gratuito. Só você colocar alan.org.br. alan.org.br. Eu vou mandar depois para vocês o link. Mas vocês podem fazer inscrição e assistir. Será maravilhoso. Será uma semana de intensivão. Eu acho que seria muito bom se você pudesse participar. Estar orando, conectado. Fazer uma semana realmente com o seu coração unido ao coração dos nossos irmãos, que como nós estão
Estamos nos preparando para este avivamento sobre a terra. Amém? Vamos pegar Gênesis nessa noite. Então, guardando, alan.org.br. Vamos pegar o primeiro livro da Bíblia. É só abrir a Bíblia. O primeiro livro é Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis. Primeiro capítulo de Gênesis, versículo 31. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não faz. Se você quer conhecer, entender o que acontece no mundo, o que acontece com você, você precisa saber o que foi que aconteceu em Gênesis. Deus criou tudo muito bom, tudo perfeito. Ele criou tudo, ele viu que tudo era muito bom. Ele criou o homem. E Adão foi feito filho de Deus. Eva também veio de Adão. E tudo era perfeito até o dia que Adão desobedeceu a Deus. E naquele dia, a morte entrou no planeta Terra, em todo o universo. Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. E o planeta inteiro foi amaldiçoado. Então, tudo que você vê é consequência da queda do homem no jardim do Éden. Quando Jesus veio, ele veio desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Qualquer tipo de doença é obra do diabo. A queda foi a consequência disso. Todas as doenças que o diabo vai inventar ainda, a consequência é a consequência da queda do homem no jardim do Éden. Então, não é Deus o culpado. Por que Deus não tira a doença de mim? Ele mandou alguém, um antídoto para tirar a doença de você, chamado Jesus. Jesus é aquele que nos sara. Jesus é a nossa prosperidade. Jesus, ele é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ele é a porta aberta para você entrar no reino do seu Pai Celestial. Então, no jardim do Éden, com a queda do homem, tudo começou a envelhecer e ser destruído. Os animais, até os animais foram alcançados. Hoje os animais, eles perderam a origem. Eles eram animais mansos, a cobra não era para te picar, para te morder. Nenhum animal iria te atacar. Mas a maldade, as trevas atingiram toda a natureza. Nós vamos ler isso aqui agora, para você entender que Deus não é o culpado de tudo que você vê de destruição. E o que vai acontecer? O mundo será destruído. Por quê? Porque o mundo jaz em trevas. Não adianta você orar para que o mundo não seja destruído. Por que não adianta eu orar? Porque o mundo já foi julgado. Deus já disse. E Deus não mente. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Às vezes, eu olhei para a Alessandra e eu lembrei. Às vezes a gente pensa assim, por que a minha mãe não me deu olhos azuis? Por que eu tive que nascer com os olhos? Meu irmão tem olho verde, a minha irmã tem olho azul e eu fui nascer com esses olhos. Por quê? Por que você fez isso comigo, mãe? É a genética, não é culpa da mãe dela. É a genética. Então, quando você começa a entender que lá no jardim do Éden a genética também foi atingida, a árvore que era perfeita, que era Adão, foi contaminada. E é por isso que você olha e você vê bebês nascendo deformados. Mas Deus está castigando aquele casal? Não. Isso é a genética, é consequência da queda do homem. Deus faz tudo perfeito. A imperfeição não é da parte de Deus.
Por que Deus deu uma voz tão maravilhosa para Marciane e para mim não? Deus é muito injusto. Por que Ele escolheu ela? Devia ter me escolhido. Deus seria muito injusto. Deu um talento como aquela pessoa. Nossa, como ele desenha maravilhosamente bem. Por que eu não desenho igual a Lila? A Lila desenha cada quadro lindíssimo, mas por que Ele deu para ela e não deu para mim? São talentos que você traz na sua genética. São habilidades que você não aprende com alguém. Pode ser aperfeiçoado com alguém. Mas com certeza todos nós temos algum tipo de habilidade. Que herdamos de quem? De Adão? Não tem nada a ver com Deus. As pessoas pensam, Deus quis que eu nascesse. Não, não foi Deus que quis que eu nascesse. Foi os meus pais que escolheram me trazer a este mundo. Quando os meus pais escolheram me trazer a este mundo, imediatamente Deus entrou em ação para que eu não permanecesse na morte eterna. Que o meu pai Adão me colocou. Porque Adão colocou toda a raça humana direto para o inferno, para a morte. E o único jeito era fazer um grande milagre que só Deus poderia fazer, tirar da morte vida. O maior milagre que você recebeu na sua vida foi nascer de novo. Você não faz mais parte daquela raça caída. Você pertence a uma outra raça. Uma outra semente deu origem a você. Uma semente incorruptível. É por isso que você pode andar nesse mundo de maneira muito confortável. Porque o céu inteirinho está a teu favor. Mas qual é o preço para eu saber tudo isso, Rita? É o preço de passar tempo com seu Pai Celestial. Orar em línguas é a oração perfeita. Se você quer prosperar em todas as áreas da sua vida, se você quer prosperar em Deus, se você quer que a sua empresa prospere, seu casamento prospere, seus filhos tenham realmente uma boa instrução da sua parte, passe tempo orando em línguas. Porque a oração em línguas é o próprio Deus orando por mim o melhor. Só Ele pode desprogramar o programa colocado em você do mundo. Porque tem uma porção de coisas do mundo dentro de mim, de você, que eu nem sei. Que a minha carne ama. Só que a minha carne não vai entrar no céu. Ela vai voltar para o pó da terra. Esse corpo adâmico não entra no céu. Por isso eu preciso de um corpo glorificado. Que eu vou receber ainda. Infelizmente, estamos ainda dentro de um corpo caído, um corpo adâmico, que ama pecar, que gosta de todas as coisas que eu não gosto. Eu, Rita, nascida de novo, não gosto. Eu tenho que resistir a ele, senão ele me puxa com as vontades dele. Se você não entende isso, você se torna uma presa fácil para Satanás. Porque tem muitas vozes que parece que são suas, pensamentos seus, mas não são. É instrução maligna. E você tem que aprender a rejeitar essa instrução maligna. E falar sempre a verdade, a seu respeito. Quando Deus olha para mim e para você, Ele acredita em você, Ele acredita em mim. Quando Ele olha para você e para mim, Ele vê Jesus. Ele olha e vê o que Jesus fez. E Ele quer que cada dia mais eu seja transformada em Cristo. Eu tenho que a Rita, as vontades dela têm que ser colocadas em morte. E a vontade do meu Pai, que está dentro do meu homem interior, na minha nova natureza, saia para fora. Isso é um processo de transformação. Você não pode se contentar em ter um relacionamento com Deus só 2 vezes por semana, quando você vem às reuniões. Isso é muito pouco. Isso é nada. Você precisa passar tempo orando no Espírito Santo. A oração em línguas edifica a nossa fé.
Eu estou olhando para vocês e todo mundo aqui que está comigo nessa noite já ora em línguas. Ninguém aqui que está comigo não ora. Não sei pela internet, se você não ora em línguas, você pode orar também. A oração em línguas é um dom de revelação para você compreender o que é que aconteceu no dia que você nasceu. De novo, todos os mistérios são revelados para você. Então, vai existir uma força interior maior para você fazer coisas que antes você não iria fazer. Pensamentos corretos vão estar sempre permeando a sua mente. Porque nós temos a mente de Cristo. Então vamos ler Gênesis 1:31. Aleluia. Então Deus começou a criar o céu, a terra, as estrelas, os animais. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E nós sabemos que no sétimo dia ele descansou. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Por isso que tudo é de graça. Não dá para você pagar. Você não pode fazer promessas a Deus de sacrifício, porque não existe sacrifício maior do que o que Jesus já fez por nós na cruz. Nós só temos que usufruir desse sacrifício. Tudo que Ele fez é para você ser abençoado hoje. Então você vai aceitar a derrota na sua vida, por quê? Se você pode entrar no seu quarto, erguer as tuas mãos e adorar a Deus, erguer as mãos e dizer para Deus o quanto Ele é importante para você, o quanto você o ama. Deus é bom para você. Pensa nessa noite, Ele é bom para mim. Começa a pensar, Deus é bom para mim. Ele é muito bom para você. E você vai descobrir a bondade dele em tudo, em todos os lugares. Ele vai tentar te ajudar de todas as maneiras. Por isso precisamos prestar atenção nessa voz interior da nova natureza em nós. Olha Gênesis 3:17. E aí teve um julgamento, Adão desobedeceu a Deus. Ele fez o oposto da fé. Ele acreditou no que ele sentia, no que ele via. Deus disse, se você comer do fruto dessa árvore, Adão, você vai morrer. Eva comeu, ele olhou para Eva, e o diabo disse para ele, olha, Eva não morreu. Só que Deus falava da morte espiritual e também da morte física, porque Adão foi criado para nunca passar pela morte. Nós nunca iríamos morrer. Às vezes a nossa mente não consegue imaginar o poder disso. Deus disse para o homem, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Até hoje as pessoas continuam enchendo a terra. É a lei de Gênesis. Não dá para parar essa lei. Os homens continuam se multiplicando sobre a face da terra. Só que a multiplicação agora é uma geração caída. Por isso que em Cristo todos nós somos ressurretos, levantados, feitos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Pensa comigo nessa noite, nós somos filhos, herdeiros de um reino inabalável. E nós temos que começar a pensar sobre isso, encher a nossa mente com essa verdade. Não é uma mentira. Você tem dentro de você um reino inabalável. A enfermidade chega, mas tem que cair de você. Os problemas chegam? Chegam. Por quê? Porque você vive um mundo caído. Você lida com pessoas mortas o dia inteiro, treinadas pela carnalidade, que tentam puxar seu tapete, que vão te apunhalar pelas costas.
que vão mentir para você, porque são caídas. A natureza delas ensina tudo isso para elas. Fingir, manipular, roubar, matar. Mas você tem uma nova natureza. Você não tem pensamentos homicidas. Você não quer matar ninguém. Esse pensamento você abomina, porque não é de você, é maligno. Nós amamos as pessoas. Nós estamos aqui para ser uma força para as pessoas. Você tem que ser uma bênção para as pessoas. Porque tem pessoas que mesmo nascidas de novo, não conseguem dominar a carnalidade delas. E se tornam não um instrumento de bênção na vida do outro, mas se deixam dominar pela carne. É por isso que nós temos que entender que a oração no Espírito é uma força para nós. E olha só o que Deus falou para Adão, no versículo 17 de Gênesis 3. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. A terra não produzia ervas daninhas, nada dessas coisas ruins, mas passou a produzir. Então a terra se tornou maldita e será destruída. Todo o universo, tudo que Deus entregou para Adão, Ele entregou para Satanás, vai desaparecer. Está lá em Hebreus. Então por que você vai gastar a sua vida naquilo que não é pão, pão verdadeiro? Vai gastar a sua vida em vão, em algo que não é o pão que sacia. Não estou dizendo para você não trabalhar, não é isso. Estou dizendo, preste atenção na sua vida. É uma vida em Deus. Não existe outra. Hoje eu tenho uma vida em Deus. Então, essa vida está comigo o tempo todo. Quando eu vou no mercado, quando eu estou dirigindo, quando eu falo com as pessoas. É uma vida de Deus em mim, que eu tenho que compreender, amadurecer, crescer. Você tem que entender que você é uma bênção para as pessoas. Você não está aqui para ser um instrumento de Satanás, para machucar pessoas, roubar pessoas, falar mal das pessoas, querer o mal das pessoas. Elas podem querer o nosso mal, mas nós não pagamos o mal com o mal. Nós pagamos com a prática do bem. Olha como é diferente. Pega João comigo, Evangelho de João, olha só. Jesus falando, João capítulo 9, lá quase no final da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 9. João 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Para um pouquinho aqui. Olha só, Jesus estava andando, os discípulos viram um cego, ele nasceu cego. Aí eles perguntaram, ele nasceu cego, ele pecou? Como que ele poderia ter pecado para ter sofrido um castigo desse? Será que foram os pais que pecaram e Deus está castigando, dando para eles um filho cego? Aí você começa a pensar na bondade de Deus, na justiça dele. Deus diz, eu não sou homem para mentir. Eu falo a verdade. Você pode confiar em mim, Rita, porque eu falo a verdade. Eu não faço acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas e Ele é bom, por que Ele deixaria uma criança nascer cega naquele lar? Sim, eu vou olhar,
Deus está olhando lá para a Zuleika e fala, não, eu não gosto muito da Zuleika, eu não gosto do penteado dela, ela é meio assim. Eu vou dar para ela um filho que vai nascer aleijado. Eu vou olhar lá para a Luzia e falar, não, Luzia tem um cabelo muito assim, é muito quieta, vai nascer para ela aprender na família, um filho assim. Deus é um Deus bom. Ele não faz acepção de pessoas. Da mesma maneira, ele iria olhar e falar, nossa, eu vou dar um talento maravilhoso para Marilisa. Ela vai pintar maravilhosamente bem. E para mim, não. Por que ele não deu para mim? Deus não faz acepção de pessoas. Da onde que veio tudo isso? Lá do Jardim do Éden. Na queda de Adão, tudo se tornou maldito. Os genes foram mudados. E as pessoas nascem sem braço, sem perna. Uma porção de síndromes que não tem nada a ver com a semente verdadeira, que é Cristo. Por isso que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Deus não é o culpado. Adão foi o culpado. A genética de Adão foi contaminada. E começou a ter filhos bons, perfeitos e filhos imperfeitos. Que nascem com uma porção de enfermidades, com síndromes. Não é culpa de Deus. Por isso, se você que nasceu de novo, e você não tem que ter medo, você casou, vai ter filhos, está grávida, você tem uma promessa maravilhosa, leia lá Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 15, que ele fala, o fruto do teu ventre é abençoado, eu abençoo o teu ventre. Então você sabe que, se na sua família havia uma porção de pessoas com problemas genéticos, parou em você, você nasceu de novo. Você é de outro reino, você tem uma promessa que os seus filhos são perfeitos. Não importa o que a genética diga para você. Deus diz, o seu ventre é abençoado. O seu filho é abençoado no teu ventre. Você não tem que ter medo. Aí está a diferença daquele que conhece, tem intimidade com o Pai. E aquele que não tem. Porque aquele que não tem vai acreditar que Deus é um Deus que castiga, um Deus que faz mal para você. Deus não faz isso. Deus é um Deus bom. Ele tem prazer na tua prosperidade. Ele quer que você seja um campeão. E você tem toda a condição para ser. Então, as crianças nascem com deformidades por causa da queda de Adão. Tudo se tornou maldito. Mas, em Cristo, tudo pode ser restaurado. Se você continuar lendo a história deste homem cego, Jesus foi e desfez as obras do diabo. Ele recuperou a visão. Deus quer que você e eu sejamos luz e sal da terra na nossa geração. Deus quer que você seja como Jesus neste mundo, curando, libertando, salvando pessoas. Esse é o nosso chamado. Olha só, vai comigo para 1 João, lá no final da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, 1 João 3, versículo 8. Então, nós temos que entender que existe uma genética que opera, mas dentro de uma natureza caída. Mas nós que nascemos de novo, nós podemos orar. Porque o filho não leva o pecado do pai. Está lá em Ezequiel 18. Nem os pais levam também, pagam pelos pecados dos seus filhos. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu tenho a minha escolha, minha mãe tem a escolha dela. Cada um de nós tem as suas próprias escolhas. Você escolhe ter mais de Deus, o outro escolhe não ter tanto de Deus, a escolha é dele. Uns vão escolher nessa noite ter cada vez mais
conhecimento de Deus, mais entendimento, mais intimidade. Outros, tá bom assim para eles. Eles não querem muita intimidade. Eles só querem chegar no céu. Eu não quero só chegar no céu. Eu quero chegar no céu e olhar para trás e ter uma multidão de pessoas comigo. Porque eu deixei Deus usar o chamado que Ele me deu para trazer pessoas para o reino de Deus. Todos nós somos trabalhadores do reino de Deus. Estamos em vários lugares da sociedade. Eu não vou onde você vai, nem você vai aonde eu vou. Deus pode tocar pessoas por meio da minha vida aonde eu estiver. A empresa que você trabalha é abençoada porque você está lá. Você é uma bênção para Lins. Você está aqui, Deus está com você. O seu local de trabalho é abençoado porque Deus está com você. Você é o abençoador daquele lugar. Comece a se ver diferente na sua empresa, no seu departamento de trabalho. Comece a entender que a bênção está em você. Você tem uma nova natureza que pode ouvir Deus. Você é imbatível com o seu Pai Celestial. Você não precisa de pessoas para vencer nesse mundo. Você precisa ouvir a voz do teu bom pastor. E aonde que você ouve a voz? Na sua nova natureza. Ela é a voz do bom pastor em você. A sua nova natureza é a voz do pastor em você. É ela que fala com você, dizendo quando você faz coisas erradas, não proceda assim, não faça assim. É a voz do bom pastor trazendo você, que é a sua nova natureza. E nós temos que aprender a ouvir, obedecer, confiar. Você é aquele que abençoa as pessoas. Você não retém a bênção. Você é aquele abençoador, porque o seu Pai está com você. Então comece a se ver diferente. Comece a olhar para você e falar, Deus está comigo. Ele é bom para mim. E Ele me ajuda a passar qualquer situação, Ele está comigo. Ele te ajuda em tudo. Pensa, Deus é o teu ajudador. É o Espírito Santo o teu ajudador. Ele sabe tudo sobre eletricidade, sobre economia no mundo, sobre como administrar uma empresa. Pensa, Ele inventou tudo. Quem inventou sabe tudo. Você acha que a inteligência artificial é algo que Deus desconheça? Deus sabe tudo. Ele criou tudo. Ele sabe exatamente o que você vai pensar daqui 5 minutos. Você nem sabe o que você vai pensar, mas Ele já sabe. Você nem sabe o que você vai fazer amanhã, mas Ele já sabe. Você nem sabe onde você vai estar daqui 10 anos, mas Ele já sabe. Porque Ele sabe as escolhas que você vai fazer. E se você estiver fazendo escolhas erradas, Ele vai tentar falar e dissuadir você. Mas Ele não vai impedir você, porque você tem o livre-arbítrio. Mas Ele vai tentar te trazer para o bom caminho, usando pessoas, usando uma fala, usando qualquer coisa que te agrade, para dizer, não é por aí, filho, isso é errado. Não confie nessa pessoa, ela vai te trair, ela vai te machucar. Ela parece correta, mas ela não é. Ele sabe. Você tem que confiar nele. Pode parecer um absurdo você recusar aquela proposta de trabalho. Mas Deus diz, recuse, porque vai ser dor de cabeça para você. Mas eu vou ganhar muito dinheiro. Não seja cobiçoso, a cobiça vai te matar. Tenha contentamento. Contentamento é um sentimento poderoso, libertador. Coração grato a Deus. Viu como tem pessoas que são murmuradoras demais? O povo de Israel não entrou na terra prometida, a grande maioria, porque eram murmuradores, nunca tão contentes com nada.
Chega na sua casa, sua mãe fez arroz, feijão e bife, aí você fala, bife de novo? Glória a Deus pelo bife. Se tem arroz com feijão, glória a Deus pelo arroz com feijão, aleluia. Arroz com feijão e ovo frito é uma delícia, eu acho uma delícia, é o alimento perfeito, maravilhoso, cheio de vitaminas, oh glória, e é barato. Quem é que não gosta de arroz, feijão, ovo frito e uma salada de tomate? Eu acho maravilhoso. Nós temos que ter contentamento no nosso coração. E não ficar deslumbrado com coisas do mundo. Porque o diabo, ele desvia a nossa atenção. Não pense de você além do que convém. Coração grato, obrigado, Pai. Pega teu salário, pode ser alguma coisa horrível para o mundo todo, não para você. Obrigada, Pai, pelo meu salário. O Senhor é aquele que multiplica e supre as minhas necessidades. De nada eu tenho falta. Obrigada, Pai. O Senhor multiplica. O Senhor multiplica. Sabe, gratidão. E não falar assim, ai que miséria. Não. O seu dinheiro é santo, sabia? Porque você é santo. Comece, experimente fazer isso. Ter gratidão e contentamento. Quando receber o seu salário, obrigada, Pai. O Senhor tem suprido as minhas necessidades. E para mim, Pai, é uma honra poder chamá-lo de Pai. Comece a pensar diferente, porque esses pensamentos malignos são contra você mesmo, te atrapalham. Olha só, vamos ver. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio destruir. Quais são as obras do diabo? Doença, enfermidade, tudo que você vê de ruim veio da queda de Adão. O diabo tomou conta do mundo. Nascemos todos filhos das trevas. Não é um xingamento. É uma constatação. Nascemos filhos das trevas. Mas, glória a Jesus, encontramos com Ele, Ele nos encontrou. E nos tornamos filhos da luz. Hoje você é santo, filho da luz. Tem uma nova natureza em você. Então, nessa noite, eu quero que você guarde no teu coração que Deus é um Deus bom. Ele não é responsável por crianças que nascem deformadas. Ele não é responsável por crianças que estão morrendo de fome no mundo. Ele não é responsável. Ele está buscando pessoas que verdadeiramente dê autoridade a Ele para agir naquela situação. Pessoas com o coração quebrantado, que oram. Deus precisa da sua autoridade, da minha autoridade, para agir neste mundo. Nós temos uma autoridade de filhos de Deus. Você pode pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada. Nenhum dano vai te causar, está lá em Lucas 10. Você pode. Com ele você salta muralhas. Você não teve filhos para irem para o inferno. Começa a colocar isso na sua cabeça. Todos os teus filhos vão entrar no céu. Todos os teus filhos são ensinados do Senhor. Todos os teus filhos serão, nessa geração, benditos do Pai. É você que começa a orar e pensar e vivenciar no seu dia a dia. Entenda que você anda por este mundo como filho de Deus, filha de Deus, uma vida abundante. Você não tem duas vidas. Hoje você saiu da morte para a vida. Amém? Oh, aleluia. Marciana vai terminar a reunião orando. Nós vamos adorar o nosso Pai Celestial. Nós vamos agradecer a Ele, coração grato, coração cheio de contentamento. Eu quero que você alegre teu rosto, que você não fique olhando a circunstância diante de você. Esse cenário que o diabo colocou é mentiroso. O nosso Pai é bom para nós. Ele é um Deus bom, tudo que Ele fez é bom.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Pai. Obrigada por essa palavra ministrada essa noite, Senhor. Nós te adoramos. Obrigada, Jesus. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Nós te amamos, abrimos o nosso coração, Pai, e acolhemos em amor a tua palavra ministrada, Senhor. Escrevemos na tábua do nosso coração, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Bendizemos o teu nome. Jesus, Jesus, o escolhido, Pai, o escolhido. Jesus, nós te amamos, te adoramos, Senhor, te glorificamos. Santo, Santo de Israel, Santo, Santo de Israel. Deus poderoso, Pai, nós te adoramos. Obrigada, Pai, por seu amor, Pai, por sua fidelidade. Obrigada, Pai, obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque eu e a minha casa servimos a Ti. Nós e a nossa casa servimos a Ti, Pai. Nós te agradecemos. Obrigada, Pai, porque nenhum dos nossos se perderão. Nenhum dos nossos descerão à mansão dos mortos. Obrigada, Senhor. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor. Obrigada, Pai, porque não temos por que temer. Não temos por que temer. Não temos, Pai, porque o Senhor está no controle de tudo. Obrigada, Senhor. Nós te adoramos. Adoramos. Adoramos a Cristo que venceu. Adoramos. Adoramos aquele que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Adoramos, te adoramos, Senhor. Adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou grilhões que não possa arrebentar. Adoramos, te adoramos, Senhor. Adoramos a Cristo que venceu. Te amamos, Jesus, te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Pai. Obrigada por sua presença aqui. Obrigada, Pai, por sua doce presença neste lugar. Obrigada, Pai. Nós te amamos, Jesus. Te adoramos, Pai.
Obrigada pelo teu poder, Senhor. Obrigada, Pai, pelo poder da tua palavra na nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós só temos que te agradecer, Senhor. Obrigada, Pai. Tem sido sempre tão bom para mim. 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 Obrigada, Pai. Só tem sido tão bom, Pai. Tão bom para nós, Pai. Obrigada.